Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, neste primeiro programa pós-eleitoral, pós este rally eleitoral que tivemos com a definição agora de Jair Bolsonaro, presidente eleito em segundo turno. Vamos aos destaques do programa de hoje. Acabou a especulação eleitoral, agora o mercado olha e os investidores olham justamente para decisões fáticas, decisões práticas sobre o que exatamente será a nova política econômica do novo governo. O que pretende exatamente o presidente eleito Jair Bolsonaro, o que vai fazer o próximo ministro da Fazenda, o economista Paulo Guedes. A Bolsa hoje, na abertura do mercado, abriu em alta expressiva, depois caiu, o dólar abriu em queda, depois subiu, tudo isso agora, obviamente, resolvendo o problema eleitoral. Agora a discussão é o que será exatamente o próximo governo. No estúdio, para falar sobre tudo isso, o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, vai permanecer conosco o programa inteiro. O cenário econômico já está no ar. Bom, vamos então aos números do mercado hoje nessa abertura. Hoje a gente ainda vai falar desse kit eleição das ações de estatais negociadas aqui. Nós começamos pelo Ibovespa, que hoje no final do dia, no fechamento da sessão, uma queda de 2,24%, 83.796 pontos. Mas vamos lá, o detalhe que chama atenção. Olha a variação do dia hoje do Ibovespa. Bateu durante a manhã no pico de 88.377 pontos, para terminar, na verdade, com 83 mil, mas a mínima chegou a 82.782. Para você ter uma ideia da variação hoje do Ibovespa, ou seja, ainda sob impacto eleitoral durante a manhã. Depois, novamente, sobre quais serão as decisões na área econômica práticas, sobre a política econômica, as decisões do novo governo, aí começou todo um outro processo de reversão do que nós tínhamos tido de alta do Ibovespa. As ações da Petrobras hoje com queda de 4,28%, as ações das estatais cresceram muito com a confirmação de Jair Bolsonaro no segundo turno, aliás, na proximidade já do final do primeiro turno, com a liderança dele e também durante o segundo turno. Vamos dar uma olhadinha agora, queda de 4,28 a R$ 26,42 a ação. Eletrobras, queda também de 3,46%, R$ 25,10. E o Banco do Brasil, uma queda de 1,30% a R$ 41,87. Dois detalhes aqui, as ações da Petrobras e do Banco do Brasil têm peso importante no Ibovespa, dá para entender o porquê. Elas puxaram o índice para baixo no final da sessão. Vamos terminar para falar do dólar. Está aqui, o dólar também teve uma variação expressiva hoje. Terminou a R$ 3,70. Na sexta-feira estava abaixo disso, uma alta de 1,39%. Vamos lá. Dá uma olhadinha, perdão, na sexta-feira nós tínhamos um outro número, na semana passada o dólar foi negociado abaixo dos R$ 3,70. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, hoje a mínima, o dólar chegou a R$ 3,58. Chegou a R$ 3,71, muito próximo do fechamento na máxima, mas de R$ 3,58 a R$ 3,71, essa foi a oscilação do dólar hoje. Nós estamos falando o quê? De 13 centavos de dólar de oscilação somente hoje. Isso demonstra claramente o porquê desse momento de segunda-feira, pós-segundo turno. E para entender exatamente o que aconteceu com o mercado, Jason Vieira, que conversou conosco exatamente na segunda-feira, pós-primeiro turno. Mais uma vez, Jason, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Eu fiz questão de mostrar a variação porque ela foi extremamente expressiva num dia que a gente não teve turbulências de mercado, notícias do exterior, que chegam não necessariamente claras, e aí, obviamente, começa o que se chama de especulação. Por que a gente teve hoje essa diferença tão grande entre mínima e máxima, tanto do Ibovespa quanto do dólar? Em partes foi a largada foi o ânimo eleitoral, mas nós tínhamos uma pressão muito grande de diversos ativos dentro do mercado financeiro, dados os movimentos da semana anterior. Ou seja, o mercado praticamente precificou durante a semana inteira passada exatamente a vitória de Bolsonaro. Hoje a vitória veio. Não saiu também nada de indicador importante em termos de política econômica, nada no sentido para reverter o mercado. Mas nós tivemos, na abertura, um petróleo que acabou puxando para baixo de maneira bastante acelerada as ações da Petrobras. O mercado lá fora ficou positivo durante certos momentos, mas começou a oscilar para baixo. O dólar contra a maioria das divisas também teve uma puxada bastante expressiva.
E aí chega um certo momento que o mercado entra num ciclo quase de cansaço. Ele precisa corrigir os ciclos que passaram, daí a gente vê a variação, na verdade, a gente vê o efeito da manhã e o efeito da tarde. O efeito da manhã foi ainda uma comemoração, vamos dizer assim, do mercado, pelo viés econômico que o Bolsonaro tem. E depois, efetivamente, foi a realidade. Bom, e agora? E agora vem o segundo ciclo do mercado. Aguardar exatamente as políticas econômicas, a formação de governo, a formação em termos congressuais, o quanto isso pode impactar a independência de Banco Central, choques entre a equipe econômica e o próprio executivo, que deve ter alguns choques, até pelas declarações que foram feitas durante a campanha. Tudo isso entraram as dúvidas do mercado. Aí o mercado entra naquela posição de para que eu vou ficar no risco? Tá. Com ativo muito valorizado na minha mão, para que eu vou ficar no risco? Solta. Ou seja, a preocupação do mercado agora é para entender a sintonia do presidente, que é quem manda de fato, e do ministro da Fazenda, que é seu principal assessor num país que precisa a economia crescer rápida e necessariamente rápido, é isso? Exato. Nós vimos agora que, mais do que em outras eleições, o Brasil teve um foco muito grande nos economistas. Você pode ver que todas as equipes econômicas tinham um foco muito grande nos economistas, e o que deu um dissabor muito grande do mercado financeiro em relação ao PT, por exemplo, foi exatamente as propostas vindas dos economistas, que eram consideradas retrógradas, eram consideradas erradas e muitas vezes perigosas, que levaram exatamente à crise que nós observamos no biênio 2014-2015. E aí culminou em todos os problemas de 2016, o impeachment, aquela situação toda que nós passamos. Este foco nos economistas se retorna agora, porque existe, primeiro, o desejo do Banco Central de se manter esse Banco Central. Ao mesmo tempo, há algumas sinalizações ainda não confirmadas de que talvez o presidente do Banco Central não fique, William Goldfein, que é um excelente presidente do Banco Central, um excelente gestor daquela equipe. É uma equipe, eu já citei isso antes aqui, não me furto de dizer, tanto a equipe da Fazenda quanto a do Banco Central são duas equipes de excelência. E daí fica-se um interesse muito grande no mercado financeiro, porque por o mercado financeiro é uma sinalização muito boa que essa equipe fique, pois ela vai dar continuidade a reformas importantes. E hoje o próprio presidente Temer disse que se o presidente eleito quiser, ele põe em pauta a reforma da Previdência. Daí a gente entende... Para acelerar esse processo. Exatamente. E daí a gente entende alguns pontos importantes. Já começa a haver uma sintonia em alguns pontos do Congresso com, vamos dizer, com a nova cadeira. Maia, que não é bobo nem nada, foi reeleito. Rodrigo Maia, ele pode ter certeza que ele quer ser reconduzido à presidência da Câmara. E para isso ele já tem trabalhado com diversas bancadas, não necessariamente partidos, ele tem trabalhado com as bancadas. Bancada ruralista, bancada da bala, bancada religiosa, ele tem trabalhado diretamente com essas bancadas e isso já vem sido visto com bons olhos. Porque, diferente do que nós tínhamos no passado, o clientelismo hoje em dia está muito mais difícil no Brasil. Nós vimos isso quando pautas polêmicas tentaram passar no Congresso. Até pautas, por exemplo, aquelas pautas que tentaram regredir a Lava Jato. A opinião pública fez aquilo cair. Tá. E essa mesma opinião pública é aquela que vai vigiar, por exemplo, Bolsonaro na relação de cargos. Então, provavelmente, o Congresso já tenha isso em mente e não vá mais negociar cargos de primeiro escalão. Esse tipo de coisa eu acho muito difícil que vá prosperar, esse toma lá da cá, da forma como existiu. Exatamente. Aliás, sobre as políticas econômicas, hoje, na verdade, pelo menos uma primeira declaração do economista Paulo Guedes, que foi sempre o assessor, o guru econômico do candidato, ainda então candidato Jair Bolsonaro, hoje ele deu uma declaração falando justamente das prioridades da política econômica, que provavelmente ele exatamente estará como ministro da Fazenda no início do próximo governo, dia 1º de janeiro. Acompanhe. O foco do programa econômico é o controle do gasto público. Aí você vai ver os gastos públicos, os grandes itens de gasto público. O primeiro grande item é a Previdência. Precisamos de uma reforma da Previdência. O segundo grande item do controle de gastos públicos, a despesa de juros. Vamos acelerar as privatizações, porque não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões de dólares por ano em juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano. O Plano Marshall, que reconstruiu a Europa, tirou a Europa da miséria no pós-guerra, o Brasil reconstrói uma Europa por ano sem conseguir sair da miséria. Então é uma política errada. A terceira é uma reforma do Estado, são os gastos com a máquina pública. Nós vamos ter que reduzir privilégios e desperdício. Então,
Esse é o foco do programa econômico. Além disso, nós vamos simplificar e reduzir impostos, nós vamos eliminar encargos e impostos trabalhistas sobre a folha de pagamentos para gerar em 2, 3 anos 10 milhões de empregos novos. Nós vamos regulamentar corretamente, fazer os marcos regulatórios para investimentos na área de infraestrutura. Jason, controle de gastos, o que qualquer dona de casa sabe, e se o governo conseguir comunicar isso à população sob esse viés, essa compreensão de que não dá para gastar mais do que arrecada, do que tem, que todo mundo compreende, a começar da dona de casa, Exato, que é a guardiã do orçamento principalmente a dona de casa. Né? E, obviamente, é explicado aí a razão da reforma da Previdência, por exemplo, em relação aos juros, porque o que se gasta no Brasil com juros é enorme, mas, sobretudo, quando se for fazer reforma do Estado, porque vai ter que enxugar, senão não paga a conta não fecha. Exato, exato. É mais ou menos a crítica que nós fazemos no passado, no governo Dilma, em relação às medidas que foram tomadas naquele momento, eram principalmente em relação às medidas que eram tomadas. As medidas pareciam o seguinte: você tem um orçamento familiar de uma família com alta renda. De repente, essa renda é cortada por algum motivo pela metade. Ao invés de você mandar embora 5 dos seus 10 empregados, você tira seu filho da escola particular. Era mais ou menos isso. É um orçamento burro. É um orçamento que não fazia sentido. E as contas são simples. As rubricas de uma casa são as seguintes: você tem uma renda que gera tanto por mês de gastos. Se essa renda é cortada, os gastos têm que ser cortados automaticamente. Isso é matemática simples e pura, soma e subtração. Não existe mágica. E o governo ele precisa comunicar isso, que foi uma das coisas que o governo Temer falhou muito. O governo Temer, em termos econômicos, ele foi um governo que teve sucessos importantes. É só nós olharmos os indicadores econômicos do fim do governo Dilma para o final do governo Temer. Foi uma recuperação num período muito curto de tempo. Por isso que eu fiz menção à questão, se o governo souber comunicar isso, ele comunica a reforma da Previdência. E aí o Temer não soube comunicar. O Temer era um governo que era extremamente péssimo em comunicação. Paulo Guedes tem uma capacidade de comunicação ímpar nesse sentido. Ele consegue simplificar a linguagem. É um pouco um ranço bom de mercado. Você conseguir reduzir essa linguagem para se tornar de maneira bastante compreensível, bastante palatável. E é de se entender que nós temos no Brasil, por exemplo, isso eu vi num dos eventos que eu participei com o Paulo Guedes, dele dizer o seguinte: existem estatais que elas não são sequer privatizáveis. Elas precisam ser simplesmente fechadas. São cabides de emprego que não servem para nada. E são um número bastante expressivo de estatais que foram criadas nesses últimos anos. A questão da folha de pagamentos precisa ser revista. O tamanho do Estado precisa ser revisto. Isso são pontos muito importantes que estão sendo colocados em pauta. Temos as pessoas... Eu vi um conhecido meu, professor, que por acaso me tirou do Facebook depois dessas eleições, como tem acontecido com muitas amizades. E até famílias, né? Se perderam nesse período. Isso foi quase que generalizado. Mas esse professor virou para mim e falou assim: mas o Brasil está preparado para o liberalismo econômico, dado essa economia de compadre que nós temos? Eu falei: amigo, a única coisa que nós nunca tivemos no Brasil foi liberalismo econômico. E o liberalismo econômico é uma coisa que vai gerar um ponto crítico no governo Bolsonaro, porque eu já vi demandas das empresas bastante clientelistas. Eu já vi grupos empresariais serem contrários à abertura econômica, já preocupados indo lá tentar fazer algum tipo de lobby. E se eles dependerem do Paulo Guedes, eles não vingarão. O liberalismo é uma via de mão dupla. Exatamente. Tem que entender isso. Se não entender isso, não vai funcionar. Porque, na verdade, com toda a liberdade vem um grande nível de responsabilidade que muitas das empresas do Brasil nunca tiveram. Essa responsabilidade é o que é necessário para a gente sair do berço do gigante adormecido, né? Bom, o Maurício de Almeida tem uma informação agora no Rio de Janeiro, que é sobre o índice de confiança da indústria, que recuou agora no mês de outubro, mas o de serviços subiu. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Na indústria, o índice de confiança recuou 2 pontos em outubro. Essa foi a terceira queda consecutiva. Agora, no acumulado, o índice está em 94,1 pontos, a menor taxa desde setembro de 2017.
Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, o levantamento reflete um momento de indefinição, já que essa pesquisa foi feita antes do resultado do segundo turno da eleição presidencial. Já a confiança dos serviços subiu 0,9 ponto em outubro, passando de 87,4 para 88,3 pontos. Ao contrário da indústria, que está com a confiança em baixa, o setor de serviços registrou o terceiro resultado positivo consecutivo, mas a taxa ainda não superou os 90 pontos, o que ainda representa um pessimismo moderado, de acordo com os pesquisadores. Todos esses números podem mudar nos próximos meses, dependendo das decisões do futuro presidente da República. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos falar de um outro assunto que, obviamente, terá de ser enfrentado também pelo próximo governo, é a questão de venda ilegal de produtos no país e, obviamente, pelo lado fiscal disso. Além do problema de saúde, obviamente, isso é uma outra discussão, mas, por exemplo, tem-se o que se chama de renúncia fiscal ilegal, né? O sujeito não paga imposto porque é um produto contrabandeado. E é exatamente de um item que tem toda uma pauta de saúde envolvida em relação a ele, que é a história do cigarro. Uma pesquisa do Ibope mostrou que o mercado ilegal de cigarros no Brasil atingiu um patamar recorde. A Vanessa Casalino tem informações. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Mais da metade dos cigarros vendida no país é ilegal, segundo o Ibope. 54% em 2018, um patamar recorde, como você disse. O crescimento é de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Do total, 50% foram contrabandeados do Paraguai e 5% foram produzidos por empresas que operam irregularmente aqui dentro do país. E o que estimula esse contrabando do Paraguai é a enorme diferença tributária, como você mencionou. Enquanto o Brasil cobra, em média, 70% impostos sobre o cigarro produzido aqui, no Paraguai a tributação não passa de 18%, a mais baixa da América Latina. Uma diferença que, com isso, chega aqui no Brasil a 128% entre os dois países. Para se ter uma ideia, ao longo de 2018 foram consumidos 106 bilhões de cigarros, 57 bilhões ilegais. A pesquisa mostra ainda que o brasileiro está fumando, em média, 2 cigarros a mais por dia e revela que o crescimento desse mercado ilegal está praticamente anulando as políticas de redução de consumo adotadas pelo governo, que a gente sabe custam dinheiro público, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. São assuntos, quando a gente fala de, por exemplo, sonegação, produto contrabandeado, ou seja, tem problemas de violência nisso aí, de saúde envolvido, claro, mas tem um detalhe que é extremamente importante. É dinheiro que é sonegado, que não vai para o caixa do governo. E se não vai para o caixa do governo, nem resolve o problema de saúde de possíveis vítimas, por exemplo, do tabagismo, e tampouco o caixa do governo para qualquer outra atividade que o governo tem de fazer. O governo tem obrigações sociais escritas na Constituição e são essas as essenciais que o governo tem que se preocupar. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre as expectativas econômicas e uma conversa ainda mais sobre esse assunto com o Dias Oliveira aqui no estúdio do Cenário Econômico. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, hoje tem um programa especial sobre o olhar que o mundo tem sobre as eleições brasileiras. Jair Bolsonaro é o presidente eleito em segundo turno. O programa com Moisés Rabinovich vai ao ar hoje às 9h45, às 9h45, exatamente. Acompanhe. Olá, Piotr. O programa Um Olhar sobre o Mundo de hoje vai repercutir a reação internacional à eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Quem participa dessa conversa comigo é o jornalista veterano Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo. Rossi foi correspondente internacional e é um dos mais respeitados analistas políticos do país. O programa vai ao ar depois de conversa com Roseanne Kennedy. Eu espero você. Bom, 9h45. Tem agora? Tá bom. 9h45 hoje à noite, portanto, um olhar sobre o mundo, um especial sobre as eleições brasileiras. Moisés Rabinovich, meu amigo, vai apresentar esse programa e o convidado é o Clóvis Rossi. Bom, vamos dar uma olhadinha no Focus que saiu hoje. Temos aqui, mudou o IPCA, baixou um pouquinho para 4,43 de 4,44 na semana passada. O que chama atenção aqui é o câmbio também, uma queda, mas a gente estava vendo já esse câmbio sendo refletido aqui.
O PIB é que teve uma notícia, saiu de 1,34, pela primeira vez nos últimos tempos, subiu agora para 1,36. Ainda é muito baixo, com possibilidade de ser maior, levando-se em conta o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas e o índice de atividade econômica do Banco Central divulgados nas semanas anteriores. E a produção industrial também cresceu um pouquinho, para 2,71%. Jason, essas são algumas das expectativas, mas na prática, durante esse processo de transição, e ele é absolutamente sinalizador, porque é um governo que só não tomou posse, mas que começou. Exato. Até porque o presidente Temer é do perfil dele, vai ser uma daquelas transições, como foi, por exemplo, de Fernando Henrique para Lula, absolutamente republicanas, né? De troca de informações. O governo tem que começar a trabalhar logo, para cair, claro, no dia 2 de janeiro as coisas estão começando e começando de verdade. O que você espera, sobretudo nessa questão econômica, o que o Paulo Guedes tem de fazer neste momento, o economista Paulo Guedes, para sinalizar claramente o que será a política econômica e, claro, tanto conseguir melhorar o ambiente econômico neste ano, para tentar recuperar esse PIB ainda abaixo deste ano, e a gente começar 2019, ou seja, com a roda da economia numa velocidade maior? Bom, sobre o PIB, eu sou um dissonante desse PIB projetado, que nossa projeção ela é maior do que essa. Eu sei disso. E estamos indo nós para o caminho correto, dados os últimos indicadores antecedentes que nós observamos e pela nossa perspectiva, até pelos indicadores de confiança de consumidor, que devem se alterar. Lembrando que sempre é uma maioria foi eleito, o presidente foi eleito por uma maioria absoluta, e essa maioria, obviamente, está com um viés mais positivo para daqui até o final do ano. Os empresários, os consumidores, todos eles entram num ciclo um pouco mais... Isso já mexe na expectativa, que para a economia quer dizer tudo, praticamente. Tudo. É o psiquê da economia, o cerne básico da economia é o psiquê e são os índices de confiança. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de ouvir do Paulo Guedes situações mais concretas. Precisa se empacotar alguma coisa, ou seja, já trazer algum pacote de medidas que se pretende ser tomadas em D0, como nós dizemos no mercado financeiro. Tomou posse, já entrar com o Congresso vendo isso tudo. Já tem que começar a desenhar isso com o possível futuro que é o atual presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, que é o que vai importar naquele contexto. O Senado ainda é uma dúvida, porque o Senado, as grandes cabeças do Senado caíram, e não se sabe agora quem vai assumir essa liderança. Existe um vácuo muito grande dentro do Senado. Então, do Paulo Guedes, nós necessitamos de um empacotamento dessas medidas, que elas sejam mais claras e mais abertas, principalmente as do sentido fiscal. Se este arremedo de reforma de Previdência que sobrou ao Temer vale alguma coisa ser aprovada neste momento, nem que seja a idade mínima, que já seria um grande avanço. E questões como independência do Banco Central e a própria equipe econômica. Então, são fatores importantes que nós precisamos ouvir agora do Paulo Guedes. Porque precisamos lembrar do seguinte, pela parte do mercado, uma coisa que eu não me furto de citar isso constantemente, o mercado é pragmático, o mercado não votou em Bolsonaro. O mercado votou num programa econômico. O mercado não se importa com questões de costumes. O mercado está olhando dois programas antagônicos, que com resultados muito ruins, já no curto prazo se mostraram muito ruins, e um programa que nunca foi testado no Brasil, mas que tem um histórico global de sucesso. E esse é o plano do Paulo Guedes. Com uma pessoa que é de uma escola muito boa de economia, que é a Escola de Chicago, uma escola exemplar, que tem um viés liberal, e sabendo que o Brasil precisa soltar as amarras. Então, quando ele fala de simplificação de impostos, redução do impacto sobre a folha de pagamentos, quando ele diz redução do tamanho do Estado, tudo isso é muito bem-vindo. Eu gosto muito dessa sua expressão, soltar as amarras. Eu tenho uma tese, me permita compartilhar contigo, que nós temos demanda reprimida por tudo aqui. Exato. De consumo, de crescimento, de vontade de ser grande, de vontade de ser gigante no mundo, de fazer as coisas darem certo. Eu vou te dizer uma coisa que posso estar repetindo o que algumas pessoas falaram, mas é uma coisa que eu tenho uma percepção como economista aqui no Brasil. O Brasil tem um dos maiores potenciais de consumo do mundo. A atual equipe da Fazenda do Banco Central, através da agenda BC+, e de outras ações que foram tomadas, está conseguindo gerar um escopo de se manter uma taxa de juros nominal no Brasil baixa, dado as novas características da economia brasileira. O que precisa soltar as amarras da economia, principalmente até com a abertura do mercado brasileiro, é, por exemplo, deixarmos de comprar coisas contrabandeadas baratas para comprarmos coisas legalizadas baratas. Para que o governo não seja um empecilho nesse sentido. Para que o governo seja um incentivador.
para a gente entender que existem coisas que o Brasil não tem capacidade de produzir e que ele pode sim importar. E que tem coisas que o Brasil tem genialidade no sentido de produzir e que ele deve focar nisso. Não que nós devamos deixar a indústria morrer, porque boa parte da indústria já está com medo da abertura econômica, porque ela não tem capacidade competitiva. Nós temos um problema de competitividade grave no Brasil por muitos anos, que passa desde problemas de educação básica até efetivamente a interferência do governo no setor privado. Então, quando nós observamos isso tudo, existe um peso do Estado, não só no sentido dele ser paquidérmico, dele ser grande, pesado, dele custar muito, mas no sentido dele custar muito em cima das pessoas. É o peso. Exatamente. Jason, obrigado pela gentileza na entrevista uma vez mais. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, veio na segunda-feira após o primeiro turno, manteve a promessa, veio aqui também na segunda-feira depois do segundo turno. Jason Vieira, eu chamei Jason Oliveira, não é normal esse erro, não me perdoe, Jason. Bom, o Cenário Econômico termina aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, a gente volta amanhã, até lá.